Olá, aqui quem fala é Luciano e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos sobre o Excel. Nesse nosso quarto vídeo nós temos aí as referências, nós vamos falar sobre referências, o que muita gente fala travar células. Bom, nós vamos estar explicando, vendo direitinho o que são as referências e trabalhar com as referências. No caso, primeiro eu vou trazer para vocês, explicar direitinho o que é e nós vamos ver na prática também como isso funciona. Mas antes, deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal, ajuda bastante. Se puder, compartilhe o vídeo, ajude a estar propagando essa ideia para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas e ajudar o maior número de pessoas possível. Vamos lá então, começando. Vamos entender um pouquinho o que é referência, conhecer um pouquinho a teoria sobre referência. E para isso, eu vou estar te explicando aqui que referência é a forma com que se refere, ou a forma como nos referimos às células nos nossos cálculos. Ou seja, é quando a gente vai informar na nossa fórmula o local da célula onde a gente se refere para poder buscar algum valor. Eu vou fazer e mostrar isso na prática daqui a pouquinho para você. E uma coisa que a gente sempre tem que saber é que a gente pode usar qualquer célula da planilha e ou qualquer célula de outras planilhas. Então, nós podemos usar a referência da planilha atual e podemos também usar a referência de outras planilhas. Aqui você tem alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui uma referência relativa, onde eu coloquei a referência da célula 1 até a célula B13. Nós temos referência absoluta, nós temos referência mista, e essa referência, como eu disse anteriormente, algumas pessoas se referem ou falam, quando a gente fala de referência, que é igual a travar células. Então, muita gente fala travar células. Então, vamos lá, vamos estar trabalhando e vendo um pouquinho sobre isso. Referências, então, a gente viu ali. O que é a referência relativa? O que é uma referência relativa? Referência relativa são as que mais são usadas. Ela não vai travar, ela não vai deixar, quando eu copiar ou quando eu mover, a minha fórmula travada. E ela se baseia o que? Ela se baseia na posição relativa da célula e vai se mover com essa célula. Vamos ver isso na prática? Vamos lá na nossa planilha, olhar isso na prática. Por exemplo, se eu vier aqui nessa planilha e fizer uma soma, eu vou utilizar a função soma aqui. Então, igual a soma, selecionei as células, fechei e dei um Enter. Então, ele fez a soma aqui para mim. Se eu clicar duas vezes, eu vou estar com a soma feita. Então, igual a soma de B5 a E5. A referência aqui, quando eu falo B5, eu estou me referindo a essa célula. E aí, no cálculo, ele vai pegar aquele conteúdo que está dentro da célula e fazer o cálculo com ele. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui foi nada mais do que somar de B5 a E5. E o B5 é uma referência à célula, então a essa célula aqui, até, o dois pontos significa até, E5. Então, até essa célula que está aqui. Bom, vamos ver uma coisa. Se eu vier aqui e fizer isso, colocar um igual e clicar nessa célula, que seria a célula B5, eu fiz uma referência àquela célula. Então, a hora que eu dou Enter, ele vai trazer o mesmo valor que está lá dentro. Nota que aqui ele está azul e aqui também. Então, ele está me mostrando aqui, até pela cor, da onde ele está buscando aquele valor. Se eu copiar Ctrl C, Ctrl V, ele já trouxe embaixo para mim o valor da célula B6. Então, eu utilizei aqui o que a gente chama de referência relativa. Se eu fizer aqui uma sequência ou arrastar, ele vai continuar fazendo B7, B8, se eu continuasse B9. Por quê? Porque eu estou utilizando uma referência relativa. Eu não falei que é para ele ficar só naquela célula. Eu fiz uma referência, mas à medida que eu movimento essa fórmula aqui, então passei a cópia dela, estou copiando para baixo aqui. Olha só, ele foi também copiando o local, a referência. Se eu fizer isso para o lado, olha só, ele também
puxou para o lado. Ou seja, a nossa referência relativa, ela é relativa e ela vai mudar de acordo com a movimentação ou a cópia da minha célula original. Se eu pegar essa célula aqui, eu estou me referindo aqui ao B5. Então, eu vou copiar ela aqui e vou copiar, vamos supor, 5 ou 6 colunas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou copiar ela aqui, Ctrl V. Ela está zerada. Por que ela está zerada? Porque quando eu clicar, nota só, ela também moveu 6 casas ou 6 colunas para a direita. Então, no caso aqui, isso é uma referência relativa. Ela é relativa à posição da onde eu estou colocando a minha fórmula e se eu mover essa fórmula, ela vai mover também junto. Bom, é só essa que a gente tem? Então, a gente trabalha só com referência relativa? Não, a gente também trabalha com as referências absolutas. E a gente vê aí que referência absoluta, ou as referências absolutas, é quando a gente quer travar, quando eu quero manter a minha fórmula focada em uma célula, uma determinada célula. Pode ser uma célula, uma coluna, um conjunto de células, tá? Independente da gente copiar ou da gente arrastar a nossa fórmula, a referência à célula vai continuar a mesma. Então, elas vão ser referência a uma determinada célula. Não importa como ela seja movida ou copiada. Inclusive, aqui tem um errinho, tá? Aqui tá são, vão a referência. Não, são a referência a uma determinada célula, tá? Então, elas vão se referenciar a uma determinada célula. Não importa como ela é movida ou copiada. Aqui eu tenho um exemplo. A referência absoluta, sempre nós vamos ter aqui esse sinal de dólar na frente do que eu quero, entre aspas, travar, certo? Então, voltando lá para o nosso Excel, lá para a nossa planilha, eu vou apagar isso daqui e agora eu vou fazer uma referência absoluta para a gente. Eu vou pôr o igual e eu vou copiar, eu vou selecionar essa célula, a célula B5 novamente. Lembrando que se eu deixar desse jeito, eu estou utilizando a referência relativa. Se eu for copiando ela aqui ou se eu arrastar, ele vai mudando também a célula que foi referenciada. Então, aqui, ó, C5, D5 e por aí vai. Então, como que eu posso fazer para, entre aspas, ou travar ou usar referência absoluta? Eu posso, no teclado, utilizar o F4. O F4 no teclado, ele já vai colocar para mim a referência absoluta. Então, eu posso fazer referência absoluta à célula inteira, por exemplo, coluna e linha. Eu posso fazer a referência absoluta somente à linha, ou seja, eu vou travar só a linha. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que isso interfere nos nossos cálculos, ou só a coluna. Ou eu posso ter referência relativa. Essa primeira aqui nós vamos utilizar então é a referência absoluta. Agora, mesmo eu copiando ou arrastando ou levando para qualquer lugar, copiei aqui e vou colar aqui. Ela continua como referência ao B5. Olha só como que muda. Se eu vier e só clicar em cima dela, que é uma referência relativa, eu posso arrastar, ele vai arrastar de acordo, vai me mostrar o valor de acordo com o que eu arrastei. Eu arrastei uma posição para a direita, ele vai também mover aqui a referência uma posição para a direita, ou para baixo, ou tanto faz. Isso daqui, então, eu utilizei o quê? Eu utilizei a referência absoluta. Mesmo eu indo para o lado, para baixo, para cima, ou copiando em qualquer lugar, ele vai continuar sempre com o mesmo valor. Por quê? Eu usei a referência absoluta, cliquei aqui, apertei um F4, ou você pode, inclusive, digitar o sinal de dólar. Então, poderia vir aqui, sinal de dólar, a célula que eu quero me referenciar, vamos supor que fosse o C9. Novamente, sinal de dólar, 9, e agora ele vai estar travado nessa célula. Então, o que nós fizemos aqui é o que a gente chama de referência absoluta. Vamos voltar então e agora falar para você referente às referências mistas. O que são referências mistas? Referências mistas é quando a gente precisa travar uma linha ou uma coluna. A gente precisa travar uma determinada linha ou precisa travar uma determinada coluna,
só que o outro vai poder estar navegando normalmente. Você vai entender isso quando eu estiver mostrando o exemplo na nossa planilha. Então, é a forma que a gente tem de travar uma linha ou coluna específica. Assim, se a célula que a gente tem a fórmula for movida ou for copiada, a parte que tiver travada, ou seja, a parte que tiver com a referência absoluta, ela não vai se mover. Para isso, a gente fala de referência, chama de referência mista. Mista seria aqui, no caso, ó, eu estou com o sinal de dólar na frente da coluna e não tem na frente da linha. Então, eu estou travando a coluna e a linha ela vai ficar livre para poder alterar de acordo com o que eu desloco a minha fórmula. Vamos ver isso na prática. Então, vamos lá, vamos fazer isso na prática. Se eu vier aqui, vou me referenciar novamente a essa célula. Lembrando, o F4, eu coloco ela com referência absoluta. Eu quero fazer uma referência apenas à coluna. Então, se eu der o F4 de novo, ele fez uma referência à linha, F4 novamente, uma referência à coluna. Então, eu travei a coluna B e deixei livre a linha 5. Vamos ver como isso afeta. Eu vou puxar aqui, ó, é como se eu estivesse movendo ela, copiando essa célula, essa fórmula para as próximas colunas, continuou tudo 6,5, que seria a mesma referência, não mudou a linha. Agora eu vou vir aqui e vou fazer isso. Ele usou agora a linha de baixo, ou seja, ele travou a minha coluna, mas ele não travou a minha linha. A minha linha aqui ela está livre. Então, quando eu uso uma referência mista, eu estou travando uma parte, ou linha ou coluna, e deixando a outra dinâmica, podendo ser alterada de acordo com o deslocamento da minha fórmula. Posso fazer isso também? Posso fazer isso também com a minha coluna. Então, vou vir aqui agora, F4, F4, ó, travei a linha. A coluna agora vai ficar livre, certo? Então, se eu vier aqui puxar para baixo, ele deixou agora a minha linha absoluta, travada. Mas, se eu mover aqui para a direita ou copiar a minha fórmula para a direita ou para a esquerda, ou seja, para os lados, ele vai simplesmente alterar a minha coluna. Então, tenho aqui sem problema nenhum. Algumas formas que a gente tem também de fazer referência, eu posso fazer uma referência a uma coluna, a uma linha. Por exemplo, se eu vier aqui, vou utilizar a função soma, que vai vir nos próximos vídeos. Se eu usar a função soma e colocar 5, 2 pontos, 10, olha só o que eu estou fazendo. Eu não usei a coluna, eu falei referência à coluna e usei linha. Bom, mas dá para entender o exemplo aqui, depois eu faço com a coluna. Eu estou fazendo aqui uma soma de todas as colunas da linha 5 até todas as colunas da linha 10. Então, eu fiz uma referência aqui somente às linhas da minha planilha. Então, eu estou somando tudo que tem da linha 5 até a linha 10. Agora, para corrigir o erro, eu vou fazer a soma, por exemplo, da coluna B até a coluna E. Olha só, ele selecionou todas as linhas da coluna B até a coluna E. Então, você pode estar fazendo dessa forma também, certo? Então, você pode se referenciar à célula exatamente, a um intervalo de células, ou pode fazer a linhas e colunas. No caso, aqui, como a gente tem várias linhas, várias colunas preenchidas, a gente também pode estar fazendo isso. Olha só, se eu quisesse igual soma de B5 até E9, então olha só, agora eu não usei somente linha ou somente coluna. Eu especifiquei qual a célula de início e qual a célula de fim. Se eu mover isso daqui, ele vai mover o resultado também. Por quê? Olha só o que acontece. Agora ele pegou essas linhas, por quê? Porque eu movi uma linha para baixo. Ele moveu o cálculo aqui também, uma linha para baixo. Então, a gente tem como estar fazendo toda essa dinâmica. No decorrer das aulas, dos próximos vídeos,
vocês vão ver que isso vai se tornar muito fácil, muito simples de trabalhar. Eu quis trazer essa informação logo no início, porque muitas vezes não é citado ou simplesmente nos vídeos, nos cursos, simplesmente vão lá, fazem um cálculo, mas deixa para falar isso muito para frente. E se a gente souber isso logo no começo, você já mata muita coisa que você poderia estar fazendo de produtividade, ou seja, você teria mais produtividade dentro do Excel. No mais, se você gostou desse vídeo, se você gostou de estar vendo essa parte de referências, referências mistas, absolutas ou referências relativas, deixem um like, deixem um joinha, se inscreva em nosso canal, ajuda demais. Eu agradeço muito porque aí a gente vai levar o conhecimento para muito mais gente. No mais, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.